Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer e aprender a utilizar o Trello, que é um aplicativo para organização e produtividade. Aqui no Nexo do Saber a gente fala bastante sobre organização, produtividade nos estudos, sobre uma vida acadêmica organizada, tendo conteúdos para alunos e professores. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no canal e seja muito bem-vindo. E agora vamos conhecer então o Trello. Vocês viram que aqui no canal a gente tem vários vídeos, tem toda uma playlist sobre o Notion, que também é um aplicativo para organização e produtividade. Mas o Trello é um aplicativo um pouco mais simples e mais fácil de mexer. Então, e mesmo sendo mais fácil de mexer, mais simples, ele pode ajudar muito na nossa organização, na nossa produtividade no dia a dia. Vocês vão gostar bastante, então vamos lá para o computador conhecer esse aplicativo. Essa é a página inicial do Trello, trello.com, onde vocês encontram todas as informações sobre o aplicativo e o espaço para se cadastrar ou para fazer o login. E o interessante é que vocês vejam que o Trello é gratuito, ele tem funcionalidades pagas, mas a gente consegue fazer uma boa organização com todas as funcionalidades gratuitas dele. E é um aplicativo para organização e produtividade, tanto de projetos individuais quanto de projetos de equipe. Então vocês vão ver que a gente pode criar espaços para compartilhar projetos com outras pessoas, com colegas de trabalho, com colegas de estudo. Então isso é bem interessante. Agora vamos entrar, vou fazer o login aqui para a gente ver como que isso tudo funciona. Acabei de fazer login, então o que vocês estão vendo agora é a minha organização no Trello, e o que eu quero salientar para vocês é que no Trello toda a organização, o sistema de organização é feito por quadros. Então cada uma desses títulos aqui vocês estão vendo é um quadro. Dentro dos quadros a gente tem listas e cartões. Essa é a base da organização no Trello, quadros, listas e cartões. Vamos ver como isso funciona. Eu vou entrar aqui por exemplo, no quadro livros. Nesse quadro eu tenho 3 listas, eu poderia adicionar uma nova lista aqui caso eu desejasse, e dentro das listas eu tenho diferentes cartões. Nesse caso, cada cartão é um livro, né? Então eu tenho o título do livro, eu posso ter informações, e o interessante é que esses cartões são como as minhas fichas de informação. Então se eu clico, por exemplo, aqui no cartão Rápido e Devagar, do livro Rápido e Devagar, eu tenho descrição do livro, eu posso ter informações, eu posso ter anexos, né? Então inserir imagens do livro, enfim, eu posso colocar diferentes informações, a gente vai ver mais detalhes sobre isso daqui a pouco. E vocês vejam que além dos cartões, eu tenho essas tirinhas coloridas, né? O que são isso? São etiquetas, que eu posso categorizar os meus cartões. Se a gente clica 2 vezes aqui, ele me mostra o que são essas etiquetas. Então, livros de desenvolvimento pessoal, livros de espiritualidade, psicologia, enfim. Então, é um sistema para eu me organizar, né, nesse exemplo, nesse quadro de livros, com relação às minhas leituras. A partir do momento que eu terminei de ler, por exemplo, queria ler Admirável Mundo Novo, estava na minha lista de desejos. Comecei a ler, eu seguro o cartão, e carrego aqui para a lista do lendo, estou lendo. A partir do momento que eu terminei essa leitura, levo esse cartão aqui para a minha lista de lidos. Então essa é uma forma interessante de utilizar o Trello para organização. Vamos conhecer outro exemplo de organização de listas de cartões, vendo aqui o meu quadro Publicações. Então se eu vou aqui em quadros, vocês vejam todos os quadros que eu tenho. Então eu entrei agora no meu quadro Publicações. Como eu comentei, são quadros com informações independentes. Vocês vejam que tudo é diferente. Aqui a imagem do fundo desse quadro é diferente. Eu tenho etiquetas também, mas essas minhas etiquetas agora eu vou entrar. Eles são outras categorias para minha organização. Eles não são aquelas mesmas categorias que eu tinha no meu quadro Livros. Então isso é tudo personalizável. Então nesse exemplo eu tenho uma lista para ideias para publicação, publicações em periódicos, quando foi publicado, né? Então, enquanto eu estava escrevendo, né, esse quadro desse artigo estava aqui na lista de periódicos, depois que foi aceito, foi publicado,
vem para essa lista. Eventos, artigos para eventos, para capítulos de livro, para livros, livros publicados, enfim. Uma coisa diferente daquela lista de livros que eu quero mostrar para vocês então eu tenho as etiquetas, eu posso inserir data de entrega, né? Porque se eu tiver uma tarefa ou algum projeto, alguma atividade, um trabalho avaliativo, enfim, eu posso inserir datas de entregas para esses trabalhos. E além disso, eu posso fazer checklists. Isso é bem interessante aqui, né? Esse foi um trabalho que foi realizado, então eu fiz todas as etapas, todo o passo para a construção desse artigo, mas se por acaso, vocês vejam aqui que está marcado 100%. Se por acaso eu não tivesse feito, por exemplo, submeter a versão final, já muda aqui a porcentagem de quanto está feito ou não. Então é bem interessante isso para a gente ver. Eu vou sair aqui, ó, vocês vejam que aqui mostra, ó, de 4 tarefas só realizei 3. Então, quando eu completei, aí ele mostra, tá 100% feito dessa, né, das tarefas, do passo a passo que tu tinha dentro desse cartão, tá tudo realizado. Então, interessante, a gente tem a descrição, ter um espaço para escrever comentários. Aqui eu posso fazer comentários, eu posso ter a descrição, eu posso ter o checklist, a data de entrega. E como vocês podem ver, a data de entrega aqui tá verdinha, foi cumprido. Imagine se eu não tivesse cumprido, né? Já passou, obviamente, de março de 2019, que foi quando eu construí esse cartão. Nós estamos em 2021. Se eu não tivesse concluído, ele ia aparecer em vermelho. Como eu concluí, tá verdinho. Então é interessante isso também pra gente controlar. Então esses são alguns exemplos de como a gente pode utilizar o Trello, né, com as diferentes, o que é importante entender, são diferentes quadros, dentro de cada quadro independente a gente tem listas e cartões. O cartão é a minha ficha com informações sobre aquele determinado cartão, né, que pode ser um cartão de livro que a gente tá vendo que é de um determinado artigo. Então vamos voltar aqui para os meus quadros. Esses são os quadros individuais, somente eu posso ver. E agora a gente vai ver que além disso a gente pode trabalhar em times, como o Trello chama, né? Então eu posso ter quadros compartilhados com outras pessoas. Vamos ver como isso funciona. Então os quadros que eu mostrei para vocês até agora são esses quadros pessoais, que só eu posso olhar. Mas a gente tem aqui embaixo quadros, vocês vejam que aqui tem dois menininhos, né? Então são quadros de equipe, quadro de times, ou seja, quadros que eu compartilho com outras pessoas essas informações. Isso é interessante em que momentos? Quando a gente tem, por exemplo, um trabalho em grupo, então eu vou criar um quadro com os integrantes desse grupo. Quando eu tenho algum projeto da empresa que eu vou fazer com outros colegas, para fazer, enfim, qualquer trabalho em equipe, é interessante esse tipo de quadro com mais membros, além do quadro individual. Nesse caso que eu vou mostrar para vocês é um quadro compartilhado, né, com contas da casa, então é um quadro compartilhado com o meu esposo, mas poderia ser, né, se a gente quer organizar coisas da moradia, de contas, enfim, com quem mora junto. Vou mostrar para vocês como funciona. Então aqui, nesse exemplo, o quadro, vocês vejam que aqui já está mostrando os 2 membros desse quadro. Cada uma das listas do quadro é o mês e cada um dos cartões são os pagamentos que a gente tem que fazer. Essa aqui é uma organização muito simples, só para saber se a conta foi paga ou não foi paga, né? Então, no momento que dá todos os checkzinhos fica verde, como vocês podem ver. Então é só para controlar, né, se a conta foi paga ou não foi paga. É um sistema de organização bem simples. Aqui a gente pode ainda inserir comentários para outra pessoa. Então eu posso deixar um comentário. Ou então a Vanessa, né, quando a outra pessoa, o outro membro da equipe entrar, ele vai ver, né, a Vanessa Weber deixou um comentário há pouco, então eu posso fazer comunicações, imagine que a gente está trabalhando, né, num projeto, num trabalho, fazendo um trabalho para a escola, para a faculdade, enfim, a gente pode se comunicar, deixar, por exemplo, fulano, eu já fiz a leitura, agora, né, tenta encontrar mais informação no slide e tal, enfim. Tem um momento de conversas aqui, né, de lembretes do que ainda tem por fazer. Outra coisa interessante, imagine, vamos criar um cartão aqui. Vou, por exemplo, criar um cartão aqui, que é um cartão de seguro do carro. Vamos dizer que esse cartão seguro do carro é
o outro membro do time, né, desse quadro Contas da Casa que tem que pagar. Então eu quero que ele saiba que esse aqui é um cartão dele. Então aqui eu vou colocar a descrição, seguro do carro, 2020, enfim, eu posso botar qualquer um dos detalhes. E como que eu vou inserir que ele é o responsável, né, esse outro membro? Aqui ao ladinho do cartão eu tenho algumas opções. E essa opção aqui, membro, vai me mostrar todos os membros do quadro. Se eu clico no outro membro do quadro, já aparece aqui, ó. Então, quando a gente vem nessa nossa página inicial aqui do quadro, já está aparecendo que esse cartão é responsabilidade dessa outra pessoa do membro do grupo. Então isso aqui a gente poderia utilizar quando? Imagine que cada um desses quadros são tarefas que precisam ser feitas para realizar determinado projeto. Então vocês podem separar. Esse quadro é para Vanessa, esse quadro é para outra pessoa, esse quadro também é para Vanessa. Enfim, vocês podem ir organizando e separando atividades utilizando nessas marcações de membros. Agora vamos voltar aqui e vamos aprender a criar esses quadros, né? Eu mostrei alguns exemplos, agora vamos aprender a criar um quadro no Trello. E vocês vão ver como é simples criar um novo quadro. Basta a gente vir aqui no cantinho superior direito da tela, aqui nesse mais, e eu tenho opções, criar novo quadro, começar com um template, criar time do business. Então eu vou escolher essa primeira opção, criar quadro. Vou adicionar um título do quadro, esse vai ser um quadro de tarefas. Posso escolher se é do time casal, se é o time família. Vamos criar o quadro. Vocês vejam que o meu quadro apareceu já com uma imagem aleatória. Como que eu faço para alterar essa imagem? Aqui nesse menu, que está aparecendo automaticamente, mas se não tiver, é só vir aqui no cantinho, ó, mostrar menu, eu tenho alterar tela de fundo. Então a gente pode escolher ou uma tela com uma cor só, ou podemos escolher uma imagem. E vocês vão ver que o banco de imagens que o Trello disponibiliza é bem grande. Então a gente pode... Enfim, tem bastante opções para as nossas organizações. Vamos botar uma aqui para vocês verem como fica. Basta eu clicar, já apareceu aqui a minha imagem de fundo. Vou fechar aqui esse menu e agora eu vou começar a criar minhas listas. Lembrando, a organização do Trello são por quadros independentes, dentro dos quadros, listas e cartões. Então, minha primeira lista, eu venho aqui em adicionar lista, vai ser uma lista de fazer, atividades que eu tenho por fazer. Vou criar uma nova lista fazendo e adicionar uma nova lista feito. Então, como essa é uma atividade de tarefas, né? Então, fazer, fazendo e feito. Então, nessa primeira lista de fazer é onde eu vou enumerar todas as minhas tarefas que eu tenho por fazer. Então, por exemplo, terminar de gravar o vídeo, editar, postar o vídeo, enfim. Quando eu terminar de gravar, agora, o que eu estou fazendo? Estou gravando o vídeo, então estou fazendo essa atividade. Que outras informações eu posso colocar? Lembrando que os cartões são as minhas fichas de informação, então eu posso colocar outras informações aqui dentro do desse meu cartão. Por exemplo, eu posso fazer uma descrição, né? Então, o vídeo como usar o Trello. Aqui a gente tem todas as opções que a gente pode inserir nesses nossos cartões. Como eu já falei para vocês, membros, né? Então, quem que é a responsabilidade dessa tarefa é minha. Então, aqui, ó, essa tarefa é da Vanessa, ok. Além disso, eu posso colocar um checklist. Basta eu clicar aqui, vocês viram? Cria um checklist. Então, a primeira coisa é criar o roteiro. Por exemplo, né? Gravar, enfim. A partir do momento que eu estiver completando essas tarefas, eu vou dando o check. Já fiz o roteiro, agora estou gravando. Eu posso também inserir datas de entregas, como eu já mostrei para vocês antes, é aqui que a gente vai fazer isso. Vai inserir uma data de entrega, então vamos dizer que hoje é a data desse vídeo, eu quero que esse vídeo esteja pronto até às 17 horas. E
posso adicionar um lembrete para alguns minutos antes, posso adicionar um lembrete um dia antes, 2 dias antes, então vocês podem ver que é bem interessante, ou nenhum lembrete. Então eu vou querer que o Trello me lembre 10 minutos antes e salvar. Vocês vejam que aqui já apareceu a minha data de entrega desse cartão terminar de gravar o vídeo. Além disso, eu posso inserir anexos, aqui eu posso adicionar alguma imagem, algum documento, PDF, enfim, qualquer tipo de anexo do meu computador, do Trello, do Google Drive, do Dropbox, enfim, vocês vejam, né, colocar um arquivo. Posso inserir uma capa, o que isso vai quer dizer? Vamos fazer um exemplo. Clico aqui em capa, eu posso inserir uma própria imagem que eu criei, né, do meu computador. Vamos colocar essa primeira aqui só para dar um exemplo. Vamos sair agora. Vocês vejam que aqui nesse meu cartão ele tem uma imagem. Então nesse exemplo aqui, se essa tarefa era fazer o vídeo, eu posso colocar de repente a capa, o thumbnail do vídeo, e eu posso ver depois todos os thumbnails, né? Se fosse uma lista de produções de vídeos, se vocês podem utilizar ou não essa funcionalidade capa. A partir do momento que essa tarefa tiver sido realizada, é só clicar no cartão e arrastar para a lista feito. Então basicamente é assim que funciona o Trello. A gente cria quadros, né, com diferentes temáticas, um quadro para as tarefas da semana, um quadro para a escola, um quadro para trabalhos, um quadro para casa, enfim. E a gente pode, dentro dos quadros, criar diferentes listas e diferentes cartões. Nos cartões a gente tem as diferentes informações sobre esse determinado assunto, esse tópico que está dentro desse cartão. Agora vamos voltar aqui para a nossa página inicial. Para relembrar então alguns exemplos que eu falei para vocês, a gente tem quadros pessoais, que são os quadros que apenas eu vejo, quadros de time, que são quadros que eu posso compartilhar com outras pessoas, e aqui em cima eu tenho quadros com estrelas, que são quadros que eu utilizo mais frequentemente, que vão aparecer em destaque. Até agora eu mostrei para vocês alguns exemplos de como a gente pode usar o Trello. Se tu tá gostando desse vídeo, já deixa o teu carinho aqui para mim, com teu like, com teu comentário. E agora a gente vai ver o que fazer nas situações que a gente tá sem criatividade. Aqueles momentos que a gente pensa, que quadro eu poderia criar, como que eu vou organizar, enfim, momentos que a gente tá perdido, né, sem ideias de como criar o nosso sistema de organização aqui dentro do Trello. Nesses momentos a gente tem duas opções. A gente pode usar os modelos disponibilizados pelo Trello. Aqui embaixo de quadros, que é a página onde a gente está, a gente tem essa página modelos. E aqui vocês encontram modelos de diversas categorias. Então, modelos de negócios, design, educação, engenharia, enfim, produtividade. Uma das coisas para comentar sobre esses modelos é que, como vocês podem ver, infelizmente a maioria desses modelos está em inglês. Mas para isso a gente tem uma segunda opção, que é ir na página Quadros Inspiradores. E nessa página vocês vão ver que os modelos, todos esses modelos, né, que devem servir de inspiração para esses momentos que a gente busca um pouquinho de ajuda na nossa criatividade, eles vão estar em português. E são muitos modelos. Eu vou arrastar um pouquinho aqui para baixo para vocês verem a quantidade de modelos e de diferentes categorias: planejamento de viagem, de aprendizagem, tarefas domésticas, processos, planejando o Natal, enfim, diversas ideias de modelos. É interessante quando vocês estiverem criando o Trello de vocês, explorar todos esses modelos, pegar ideias, alterar, fazer para vocês. Então essa é uma forma de utilizar o Trello, criar o nosso sistema de organização, produtividade dentro de todas as ferramentas gratuitas do Trello. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa teu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.